Estou saindo com essa garota há alguns meses, e nas últimas semanas, ela me contou que, quando brigamos, ela tem pensamentos intrusivos sobre me matar. Ela me disse que não preciso me preocupar na realidade, porque nunca agiu com base nisso. Quando ela está bem, não consegue machucar nenhuma mosca e é a pessoa mais doce. Quando fica brava, ela tem muito pouco controle sobre suas emoções e corpo. No passado, ela já ficou abusiva, empurrando, batendo e xingando. Eu disse a ela que isso não é aceitável, mantendo a calma o máximo possível, e até agora parece que ela está sendo um pouco mais respeitosa. Ela não me bate tão forte e eu posso ver que ela está realmente tentando se controlar. Não estou dizendo que estou realmente preocupado com os pensamentos intrusivos de me matar, porque entendo a diferença entre um pensamento e agir sobre ele, mas tenho que dizer que isso é novo para mim e nunca tive que lidar com isso antes. Não sei se estou sendo ingênuo ou crédulo ao acreditar que nada vai acontecer. Não sei, é uma situação difícil. Espero obter alguma orientação, porque realmente a amo muito e estou apenas tentando fazer o meu melhor para estar ao lado dela. Noite do dia 3 de novembro de 2019, a jovem Caitlin Lancashire, de 18 anos, recebeu uma mensagem de texto em seu celular. Caitlin morava nos arredores de Knutsford, uma pequena cidade no condado rural inglês de Cheshire. Embora fosse uma jovem simpática e popular, Caitlin não era alheia aos dramas interpessoais comuns entre adolescentes. No entanto, o conteúdo da mensagem que recebeu naquela noite a deixou atordoada. Oi, Caitlin, dizia a mensagem. Achei que deveria te avisar que, nas últimas 2 ou 3 semanas, seu namorado tem tentado me enviar mensagens. Ele também veio à minha casa de carro para me encontrar na semana passada, mas eu disse que meu pai não permitiria que eu saísse. Disse a ele que nossas conversas precisavam parar, mas pensei em te avisar antes que ele realmente te traísse. Eu nem sabia que ele estava namorando você até segui-lo no Instagram. Era a mensagem que toda garota teme receber. Mas quando Caitlin confrontou seu namorado, Matthew Mason, de 18 anos, ele parecia não ter ideia do que ela estava falando. Matthew era filho de um fazendeiro milionário e havia se matriculado recentemente em uma universidade próxima para estudar engenharia agrícola, além de ser um orgulhoso membro da Federação Nacional de Jovens Agricultores. Segundo a maioria, ele era um jovem educado e afável, que estava namorando Caitlin há 2 anos. Em nenhuma ocasião anterior, Matthew havia dado qualquer motivo para Caitlin duvidar de sua fidelidade, então suas negações categóricas pareciam mais do que convincentes. Mas, na verdade, apesar de seu aparente desinteresse por outras garotas, Matthew estava mentindo. Na mesma época em que Caitlin recebeu a mensagem fatídica, seu autor enviou outra mensagem para Matthew, algo como: "Eu contei para sua namorada sobre nós porque o que você está fazendo é errado. Ela te ama, não há necessidade de falar comigo. Você precisa contar a verdade para ela, Matt, porque eu já contei." Parece que Matthew tentou negar todas as alegações, afirmando não saber quem estava enviando as mensagens. A pessoa respondeu: "Não minta, eu tenho provas de que conversamos." Matthew parecia despreocupado com essa alegação, mas a próxima mensagem foi substancialmente mais difícil de negar. O parceiro secreto de Matthew informou que, além de ter capturado os screenshots de suas longas conversas, também havia feito cópias de várias fotos íntimas que Matthew havia enviado. "Se você não parar de mentir", disse a pessoa, "vou literalmente postar essas fotos no meu Instagram e te marcar nelas." Matthew implorou para que a pessoa não publicasse suas fotos íntimas e ofereceu 50 libras esterlinas em troca de seu silêncio. Ele parece ter pagado essa quantia sem hesitação, pois não estava apenas traindo Caitlin com outra pessoa do mesmo grupo etário. O indivíduo com quem ele vinha se encontrando nos últimos meses era um garoto de 15 anos chamado Alex Roda. A mãe de Alex, Lisa Roda, disse mais tarde que, desde muito cedo, ela podia dizer que Alex era diferente dos outros meninos. "Ele era muito feminino", disse ela. "Ele costumava calçar meus sapatos e usar minhas joias e então desfilar pela casa. Lembro-me de quando ele tinha 13 anos", continuou. "Alex entrou na cozinha e disse que precisava conversar, mas eu já sabia o que ele ia me contar, e eu sabia de imediato porque todos sabiam. Sempre soubemos que Alex era gay e o amávamos da mesma forma. Foi descoberto posteriormente que,
Durante a segunda metade de 2019, Alex havia sido o primeiro a iniciar contato com Matthew através das redes sociais. Apesar da conversa inicial estar confinada ao Facebook, a dupla logo mudou para o Snapchat, um aplicativo que Matthew acreditava permitiria manter o anonimato enquanto levava a conversa para uma direção decididamente inapropriada. Apenas algumas semanas depois, Matthew e Alex se encontraram pela primeira vez para diversos encontros inadequados, e parece que o garoto de 15 anos acreditava que seu relacionamento tinha um futuro. Ele começou a contar a amigos próximos que estava namorando secretamente um homem 3 anos mais velho, que, ao contrário dele, não era abertamente homossexual. Esses amigos alertaram Alex para ter cautela, pois perseguir tal relacionamento poderia potencialmente terminar em decepção, mas Alex não deu ouvidos e continuou a perseguir um relacionamento com o mais velho Matthew. É possível que, para garantir que o relacionamento fosse secreto, Matthew tenha feito uma tentativa deliberada de se distanciar digitalmente do mais jovem Alex. A página de Facebook de Matthew aparentemente não mencionava seu relacionamento heterossexual com Caitlyn, e nem seu perfil no Snapchat. Mas, ao acessar a página de Instagram de Matthew, Alex descobriu que ele estava sendo infiel. Compreensivelmente, ele ficou furioso e fez o mesmo que muitos de nós faríamos se estivéssemos na mesma situação. Mas, durante o curso da confrontação que se seguiu, Matthew cometeu um erro grave de julgamento. Em troca do silêncio de Alex sobre a troca de fotos íntimas, Matthew ofereceu a Alex 50 libras esterlinas. Alex aceitou, mas os pagamentos não pararam por aí. Nos 30 dias seguintes, Matthew Mason depositou um pouco mais de 2.000 libras esterlinas na conta bancária de Alex Roda, em valores variando de 50 libras esterlinas a 400 libras esterlinas. Alguns afirmaram que Matthew fez esses depósitos sem qualquer orientação de Alex, mas trocas de mensagens revelaram que, em mais de uma ocasião, Alex exigiu dinheiro de Matthew em troca de seu silêncio contínuo. Cada vez que Matthew obedecia, e parece que Alex não tinha vergonha de compartilhar sua recém-descoberta riqueza com seu círculo de amigos. Uma amiga disse que não pensava muito nos primeiros depósitos, mas, ao saber que o valor havia ultrapassado 2.000 libras esterlinas, percebeu que Alex estava brincando com fogo. Eu o avisei para sair, disse ela mais tarde, mas ele não ouviu. Finalmente, em 12 de dezembro de 2019, Matthew disse a Alex que sua conta bancária estava vazia e que precisava de tempo para conseguir mais fundos. No entanto, ele também mencionou que, após uma visita de Natal de um parente distante rico, ele havia recebido uma grande quantidade de dinheiro como presente de fim de ano. Matthew então propôs que ele e Alex fossem a algum lugar isolado para que pudessem desfrutar de um pouco de privacidade depois de entregar o dinheiro. Alex aceitou a oferta. Então, exatamente às 17 horas e 24 minutos, uma câmera de segurança próximo o avistou saindo de sua casa e entrando no banco do passageiro do Renault Clio de Matthew Mason. Alex teve a sensatez de informar aos amigos sobre seu paradeiro, tendo enviado uma mensagem apenas uma hora antes, dizendo: "Esse cara que estou conhecendo quer me levar para um lugar especial e secreto em uma floresta." Essa amiga implorou para que Alex reconsiderasse o convite e o aconselhou a encontrar Matthew em um lugar público bem iluminado. Mas, mais uma vez, Alex ignorou o conselho da amiga, dizendo que precisava do dinheiro. Minutos após entrar no carro de Matthew, Alex postou uma foto no Snapchat de si mesmo dentro do veículo com um pequeno emoji de coração no canto. Foi o último snap que Alex enviaria. Matthew e Alex dirigiram até uma área remota de floresta perto de uma pequena vila chamada Ashley. Depois de estacionar o carro fora da vista da estrada principal, os dois jovens caminharam juntos para dentro da floresta. É possível que Alex tenha sido seduzido pela perspectiva de relações íntimas, pois não havia necessidade de ir a um local privado para receber um pagamento em dinheiro. Mas o fato é que, quando Matthew disse a Alex para caminhar pela floresta à sua frente, ele o fez sem questionar, dando a Matthew a oportunidade perfeita para atacar. Depois de apenas 1 minuto ou 2 seguindo Alex entre as árvores, Matthew sacou uma chave inglesa que havia conseguido esconder consigo. Com sua vítima ainda completamente alheia ao perigo potencial, Matthew avançou e atingiu Alex na parte de trás da cabeça com toda a força que conseguiu reunir. O golpe inicial fez Alex cair no chão, atordoado, desorientado e em completa agonia por conta de uma provável fratura aguda no crânio.
Em seguida, enquanto Alex estava completamente indefeso, Matthew desceu a chave inglesa sobre seu crânio repetidas vezes até que sua vítima estivesse quase irreconhecível. Matthew disse mais tarde que Alex ainda estava respirando quando o ataque cessou, mas pelos sons fracos de gargarejo que o garoto fazia, ele sabia que não demoraria muito para que ele morresse. Matthew então dirigiu até a fazenda de alguns amigos da família, sabendo que as instalações estariam desocupadas em uma noite de quarta-feira, e lá usou a torneira para lavar o sangue das mãos. Depois de garantir que havia se livrado de todos os sinais visíveis do assassinato, ele dirigiu até 2 pubs próximos para socializar com amigos e estabelecer um álibi. Uma vez que ele estabeleceu sua presença em outro lugar na hora do assassinato de Alex, Matthew então dirigiu de volta ao local do crime, onde tentou mover o corpo de sua vítima. Matthew arrastou o corpo de Alex até a beira da estrada e tentou colocá-lo no porta-malas de seu carro, mas Alex não era pequeno e, apesar de seus esforços, Matthew não conseguiu completar sua tarefa. Em vez de fugir com o corpo de Alex, Matthew simplesmente o abandonou à beira da estrada, confiante de que permaneceria escondido dos olhos curiosos do público em geral. Mas isso não era totalmente verdade. Desconhecido por Matthew, um transeunte estava observando do esconderijo de uma cerca viva próxima e percebeu que alguém estava tentando colocar um corpo no porta-malas. Este transeunte então pegou seu telefone, deu-o na câmera o máximo possível e tirou meia dúzia de fotos de Matthew, seu carro e a placa de registro única antes de denunciá-lo à polícia local. Poucas horas depois, exatamente às 22h20, Matthew enviou uma foto de si mesmo para Caitlin Lancashire, então sua ex-namorada, mostrando-o na cama, sem camisa e sorrindo. Caitlin ignorou a foto, mas na manhã seguinte acordou com outra mensagem de Matthew, desta vez mostrando seus pés no chão de seu carro. Caitlin respondeu à segunda mensagem e perguntou a Matthew se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, mas à medida que o dia se desenrolava, ficou claro que ele estava longe disso. Na tarde de 13 de dezembro de 2019, Caitlin recebeu uma mensagem de texto de um amigo próximo perguntando se ela sabia onde Matthew Mason estava. Presumivelmente, sendo uma quinta-feira, Matthew estaria assistindo às aulas da universidade ou em casa com seus pais, mas ao sugerir isso, Caitlin ouviu que ele não estava em nenhum desses lugares. Além disso, Caitlin foi informada de que Matthew era procurado para interrogatório em conexão com o desaparecimento de um garoto de 15 anos. Se ela pudesse falar com ele ao telefone e convencê-lo a revelar sua localização, estaria fazendo um grande favor aos pais apavorados do garoto desaparecido. De repente, as mensagens enigmáticas de Matthew começaram a fazer sentido. Elas não eram uma tentativa inesperada de reconciliação, mas sim uma tentativa sutil de estabelecer um álibi ou um grito de socorro críptico. Caitlin ligou para Matthew imediatamente e exigiu saber onde Alex estava. Seu ex-namorado respondeu que Alex estava implorando por uma carona até um pub em Holmes Chapel, mas que depois de levá-lo, os dois se separaram. Em qualquer outra ocasião, a mentira poderia ter sido convincente, mas neste caso, Caitlin disse que podia ouvir algo na voz de Matthew que a levou a acreditar que, e eu cito, Matthew já sabia que a polícia estava atrás dele. Caitlin então perguntou se era verdade que ele estava pagando a Alex pelo seu silêncio e, ao dar uma confissão completa e franca, Matthew desabou em lágrimas e simplesmente disse, eu o matei. Horas depois, o corpo parcialmente vestido de Alex foi descoberto por coletores de lixo no mesmo lugar onde Matthew o havia abandonado na noite anterior. Pouco depois, o carro de Matthew foi parado pela polícia com ele próprio ao volante. Os oficiais observaram que ele tinha sangue seco nas mãos e que seu veículo continha um saco de lixo com sua jaqueta verde manchada de sangue, a arma do crime e a jaqueta acolchoada de Alex, que agora estava manchada de sangue. Durante o julgamento, emergiu que Matthew havia feito buscas no Google sobre as seguintes questões: o que aconteceria se você empurrasse alguém escada abaixo? Quais venenos cotidianos são mais eficazes? E existem casos de pessoas desaparecidas não resolvidos em Cheshire, Inglaterra. Em sua defesa, Matthew alegou que havia atacado Alex apenas como forma de autodefesa e que o garoto de 15 anos, de constituição forte, havia, na verdade, atraído para a floresta com a promessa de conciliação. No entanto, essa alegação foi rapidamente refutada pela acusação, que apresentou vários especialistas, cada um testemunhando que o primeiro golpe havia sido infligido na parte de trás do crânio de Alex. Ao final dos depoimentos, o júri não teve dúvidas de que o ocorrido foi uma emboscada brutal e mortal.
Após ser considerado culpado pelo assassinato de Alex Roda, Matthew Mason foi condenado à prisão perpétua, com um prazo mínimo de 28 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. O juiz Steven Everett disse a Matthew que ele era muito mais experiente que sua vítima, que era jovem e imatura para sua idade, e acrescentou: embora eu aceite que Alex Roda possa muito bem ter iniciado contato com você na segunda metade de 2019, tenho certeza de que você não apenas respondeu, mas também incentivou ativamente um relacionamento inapropriado. Você o aliciou. Não foi sua primeira experiência íntima, mas foi a dele. Embora seja claro que Alex Roda, de forma ingênua a meu ver, exigiu dinheiro de você, deve-se ter em mente que tudo isso aconteceu por causa de sua ofensa, e foi sua escolha se comportar dessa maneira. Em uma declaração de impacto da vítima, a mãe de Alex disse ao tribunal: quando você perde um filho nas circunstâncias mais horríveis e brutais, como o pai, você realmente experimenta o inferno. Meu menino foi criado com amor, não medo. Ele não usava uma máscara. Eu criei meu filho para ter orgulho de quem ele era. Ele tinha 15 anos, estava cheio de alegria, inspiração, entusiasmo pela vida. Ele vivia no amor, foi criado com amor, ele trazia alegria e luz onde quer que fosse. Durante os primeiros meses de 2018, William Andrew Jones Jr., ou Willie, como era conhecido pelos mais próximos, era um ex-jogador promissor de futebol americano do ensino médio em sua cidade natal, Scott County, Mississippi. A mãe de Willie, Tammy Tovson, uma vez o descreveu como um jovem alegre e otimista, com um senso de humor afiado. Aos 21 anos, Willie costumava ser encontrado saindo com amigos ou cuidando dos cavalos que sua família mantinha em sua propriedade. Ele amava esses cavalos, mas esse amor era pequeno em comparação ao que sentia por sua namorada, Alexis Rankin, e pelo bebê de 4 meses do casal. Willie queria nada mais do que sustentar sua nova família e, em fevereiro de 2018, planejava se qualificar como operador de oleoduto, onde até mesmo uma posição inicial poderia lhe render entre $40 mil e $60 mil por ano. No entanto, para o horror e a dor infinita de sua mãe, William nunca viveria para realizar suas ambições. Na noite de 8 de fevereiro, Alexis Rankin estava dirigindo de volta para casa com Willie no banco do passageiro da frente uma amiga em comum, Shania Pace, no banco de trás. Shania mais tarde disse à polícia que Willie e Alexis estavam envolvidos em uma discussão acalorada durante a viagem, e que a briga surgiu porque Shania estava trocando mensagens com um conhecido masculino sem que Willie soubesse. Alexis confirmou isso, mas acrescentou que, no clímax da confrontação, Willie a golpeou violentamente no rosto. Quando Alexis entrou na garagem de sua casa, estava tão aterrorizada quanto angustiada. Após estacionar o carro e desligar o motor, ela correu em direção à porta da frente com Willie em perseguição. A avó de Alexis depois testemunhou que, enquanto Alexis subia as escadas chorando, Willie tentou segui-la, mas foi detido por ela mesma e pelo padrasto de Alexis, Harold O'Brien. Harold ordenou que Willie deixasse a casa, com Alexis observando enquanto ele saía pela porta. Contudo, após se trancar no quarto por 1 ou 2 minutos, Alexis mudou de ideia e expressou o desejo de ir atrás dele. Alexis desceu em direção à porta da frente quando, de repente, sua mãe bloqueou seu caminho. Ela não me deixava sair, disse Alexis mais tarde. Ela me fez ficar dentro de casa até a polícia chegar e eu não sabia o que tinha acontecido até meu padrasto voltar. Harold O'Brien, padrasto de Alexis, contou uma versão semelhante dos acontecimentos. Ele disse à polícia que Willie e Alexis estavam discutindo em um dos quartos dos fundos e que, ao verificar a situação com a mãe de Alexis, descobriram que Willie havia confiscado o celular dela e se recusava a devolvê-lo. Harold afirmou que ordenaram ao namorado da filha que devolvesse o telefone, o que ele fez, e depois caminhou pela casa resmungando algo para si mesmo antes de sair pela porta da frente. Eu pensei que ele voltaria em alguns minutos. Eles discutiam antes e ele sempre voltava após alguns minutos, explicou Harold. Do lado de fora, Harold afirmou que esperou 5 minutos e depois 10, mas após 1 hora sem sinal de Willie, ele saiu para a varanda para ver se conseguia avistá-lo. Ele avistou Willie deitado na base de uma árvore próxima, estrangulado até a morte com um cinto de couro. Ao ver o corpo sem vida de Willie, Harold disse que correu de volta para dentro para chamar o 911.
Ele perguntou ao despachante se deveria remover o cinto do pescoço de Will e começar a realizar RCP. O despachante respondeu dizendo para deixar o corpo de Will como estava, ao que Harold respondeu com alívio audível: "Eu não quero tocá-lo, eu não quero me envolver." Em 40 minutos após a chamada de Harold aos serviços de emergência, técnicos de emergência médica declararam Will morto no local. Mas quando sua mãe, Tammy Thompson, perguntou como ele havia morrido, recebeu uma resposta que a chocou profundamente: Will havia sido deliberadamente asfixiado. Tammy ficou desolada, mas também profundamente confusa. Will não tinha histórico de problemas psicológicos, na opinião de sua mãe, ninguém o odiava o suficiente para querer matá-lo. No entanto, o Bureau de Investigação do Mississippi e o FBI discordaram, afirmando que a morte de Will foi o resultado de uma trágica, mas em última análise, pessoal, desventura, e que não era necessária uma investigação adicional. Tammy protestou, alegando que não havia como seu filho ter morrido daquela maneira. No entanto, após um grande júri se reunir para analisar as evidências, também descartaram qualquer tipo de investigação de homicídio. No entanto, parecia que, em sua análise inicial dos fatos, a polícia ignorou alguns detalhes profundamente perturbadores. Em 4 de fevereiro de 2018, apenas 4 dias antes da morte de Will, Harold O'Brien teria ameaçado abertamente Will após uma discussão com Alexis em seu local de trabalho. Segundo colegas de trabalho, o padrasto de Alexis havia dito: "Se isso acontecer de novo, você sabe o que eu vou fazer com ele." E essa não foi a primeira vez que ele agiu de maneira agressiva com um dos namorados de sua enteada. Em um incidente anterior, Harold ameaçou um garoto com uma garrafa de cerveja quebrada e foi preso após persegui-lo por meio quilômetro numa rua da cidade. Shania Pace, a amiga em comum no carro de Alexis na noite em que Will morreu, também testemunhou que Harold era um homem violento. Ela disse à polícia que na noite em questão Harold discutiu ferozmente com Will antes de ele sair, e teve que ser fisicamente contido pela mãe de Alexis, Melissa. Ele disse algo sobre pegar sua arma, disse Shania mais tarde à polícia. A mãe de Alexis o parou, mas ele seguiu Will para fora sem a arma. Vizinhos disseram à polícia que ouviram 3 homens discutindo do lado de fora antes de um ruído alto, parecido com o som de um motor de caminhão acelerando violentamente por 1 ou 2 minutos antes de parar de repente. O que causou esse ruído nunca foi estabelecido, mas para um vizinho soou muito como o motor de um caminhão. Gil Jefferson, que investigou o caso em nome da mãe de Will, apontou várias evidências que, em sua opinião, têm implicações profundamente perturbadoras. Em primeiro lugar, Will sofreu uma lesão esportiva bastante séria durante os estágios finais de sua carreira no futebol do ensino médio. Essa lesão foi tão grave que impossibilitou qualquer chance de continuar a nível universitário, tornando quase impossível para Will levantar o braço direito acima do ombro. Segundo Gil Jefferson, isso tornava quase impossível que Will tivesse amarrado o cinto ao redor de seu próprio pescoço, o que contradizia completamente a narrativa do departamento de xerife local. Mas Gil não foi a única a discordar da polícia. Em vez de caracterizar os ferimentos de Will como auto-infligidos, o legista do condado de Scott afirmou que a maneira de sua morte foi indeterminada. Eles notaram os padrões de contusões pronunciadas associadas à estrangulação por ligadura e se recusaram a descartar a possibilidade de que Will tenha sido assassinado. E isso não é tudo. O relatório do legista dizia em uma seção que lâminas de grama foram recuperadas da carteira de Will, sugerindo que ele foi arrastado por uma área gramada com muita força nas horas anteriores à sua morte. O fato de seu ombro direito estar deslocado, resquício de sua antiga lesão esportiva, também apontava para a teoria de que ele foi violentamente arrastado pelo chão antes de falecer. Gil Jefferson também tentou chamar a atenção para uma gravação de câmera de segurança que desafiava dramaticamente a narrativa oficial em torno da morte de Will. Capturada pela câmera de segurança de uma casa vizinha, a filmagem mostrava Alexis, Will e Shania chegando à casa dela exatamente às 10 horas e 35 minutos da noite. Alexis salta do banco do motorista, visivelmente abalada, e corre em direção à porta da frente e entra na casa. Shania a segue, mas Will não. Ele fica no carro até exatamente 10 horas e 44 minutos da noite, e só então sai do veículo e se aproxima da casa de Alexis. Pouco depois, Harold pede a Will que saia, e ele o faz. E então, minutos depois, às 10 horas e 50 minutos da noite,
Harold O'Brien, fazendo a importante chamada para o 911, transmite uma informação flagrantemente imprecisa. Se você se lembra, ele afirmou que Will havia saído por cerca de 30 minutos, mas a filmagem da câmera de segurança mostrava que não mais que 6 minutos haviam se passado entre Will sair do carro de Alexis e a chamada para o 911 ser feita. Harold afirmou que se passaram 30 minutos antes de ele sair para a varanda e ver o corpo sem vida de Will, caso em que, por que ele fez a chamada para o 911 após apenas 6 minutos? Gil Jefferson também destacou o fato de que, na noite da morte de Will, sua mãe recebeu um telefonema profundamente perturbador. Exatamente às 10 horas e 45 minutos da noite, Tammy Towson recebeu uma ligação de Melissa Rankin, mãe de Alexis, que gritou para Tammy que ela precisava vir buscar seu filho e depois desligou rapidamente. Tammy então entrou em seu carro e, no caminho para a cena do crime, ligou para Alexis exatamente às 10 horas e 48 minutos da noite, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Tammy afirmou que Alexis atendeu a ligação, mas não disse nada e rapidamente encerrou a conexão. No entanto, ela também afirmou que, durante os poucos segundos em que a ligação foi conectada, ouviu uma voz fraca chamando "Ele está morto". Isso é pelo menos 60 segundos antes de Harold O'Brien fazer sua chamada para o 911. Considerando tudo, Gil Jefferson apresenta um argumento convincente. Não só existem muitas inconsistências na narrativa oficial, mas vários detalhes importantes parecem ter sido completamente ignorados pela Polícia Estadual e Federal. O ombro deslocado, a grama na carteira de Will e as diferenças dramáticas no cronograma de Harold apontam para uma explicação profundamente sinistra. O que foi pintado como um trágico acidente, mesmo ao olhar mais superficial, parece muito mais um assassinato a sangue frio. Em agosto de 2020, um homem de 45 anos de Michigan City chamado David Maurice contatou as autoridades para relatar o desaparecimento de sua esposa, Kendi Brown, de 29 anos. Kendi era mãe de 3 filhos de David e ele parecia desesperado para trazê-la de volta para casa em segurança. Alguns dias depois, um amigo de Kendi informou à polícia que, nas primeiras horas do dia 25 de agosto, ele havia dado uma carona para ela até seu apartamento. Tyrone Harris afirmou que Kendi não estava agindo de forma estranha, levando a polícia a suspeitar que seu desaparecimento era uma tentativa de evitar seu marido, possivelmente devido a conflitos conjugais. Poucos dias depois, a carteira de Kendi foi encontrada em um bar de Michigan City chamado Relays. Logo depois, seu carro foi descoberto estacionado em outro estabelecimento, o Three Sheets Bar. Isso indicava que ela ainda estava no estado de Indiana, com análises dos registros de seu celular mostrando que ela enviou uma mensagem de texto pela última vez perto da esquina das estradas County Line e Chandler, em Pines, Indiana, a apenas 4 milhas de Michigan City. A polícia declarou que o conteúdo das mensagens de texto não era nada fora do comum e que estavam considerando encerrar a investigação. David, no entanto, insistiu que algo estava terrivelmente errado para sua esposa simplesmente desaparecer e recrutou cerca de 2 dezenas de voluntários para patrulhar a área ao redor de Pines. Foi durante uma dessas buscas que David conheceu uma voluntária de 30 anos chamada Anna Reeves. David e Anna passaram muito tempo juntos indo de porta em Pines, procurando informações sobre Kendi desaparecida. Cerca de um mês após o término das buscas voluntárias, tornou-se cada vez mais óbvio que David e Anna estavam namorando. Vários meses depois, em maio de 2021, David e Anna ainda estavam juntos quando uma notícia chocante veio à tona. Kendi Maurice, que não era vista desde o final de agosto de 2020, foi encontrada morta em uma área arborizada a menos de meia milha de onde havia enviado sua última mensagem de texto. Como seu corpo estava em avançado estado de decomposição, foi impossível determinar a causa exata de sua morte. No entanto, Kendi não foi a única pessoa encontrada morta naquele dia. Na mesma manhã, Anna Reeves, namorada de David Maurice há vários meses, foi encontrada morta em sua cama. Um legista de Indiana declarou que a causa da morte foi acidental, devido à intoxicação aguda por drogas ou overdose. Contudo, muitos na polícia ficaram preocupados com relatos de que, nas semanas anteriores à sua morte, Anna havia tentado registrar acusações de violência doméstica contra David. Apesar das circunstâncias altamente suspeitas, David nunca foi acusado em conexão com as mortes súbitas de sua esposa ou namorada.
Mas, apenas alguns anos depois, ele mostrou seu verdadeiro caráter em circunstâncias extremamente vis e violentas. Em 2016, Ari Ortega, um migrante mexicano que se mudará para os Estados Unidos 3 anos antes, coproprietário da Easy Drive Auto em Michigan City, desapareceu. Em abril de 2016, Sérgio Cherano, antigo parceiro de negócios de Ario, ficou preocupado quando Ario parou de responder suas mensagens e decidiu visitar a oficina. Ele encontrou sinais de luta violenta e o corpo de Ario debaixo de uma lona plástica, morto há vários dias, com múltiplas facadas no pescoço e peito. A investigação levou a polícia a imagens de segurança que mostravam David Maurice com Ario no dia de sua morte, usando o cartão de crédito de Ario para fazer grandes compras. David foi preso após ser identificado nas imagens de segurança e suas roupas serem encontradas cobertas com o DNA de Ario. Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado a 82 anos de prisão. O assassinato de sua esposa e a morte misteriosa de sua namorada permanecem sem solução. Em setembro de 2016, no dia 18, era um domingo e vou lembrar disso até o dia em que morrer. Eu estava morando com meu namorado, agora marido, em um lugar chamado Boron, perto de Chelmsford. Tínhamos uma casinha alugada bem agradável em uma rua sem saída chamada Sussex Closes, número 30, bem no final da rua. A sala tinha uma janela que dava direto para a rua. Lembro de receber uma mensagem de texto do meu marido no final da tarde, apenas dizendo que o Watford venceu o United pela noite. Lembro disso e, honestamente, estava bastante animada por ter a noite só para mim. Abri uma garrafa de vinho, fiquei confortável no meu pijama no sofá e depois me acomodei para assistir Jurassic World, um pouco de nostalgia, já que amo os originais desde quando era criança. Devia ter uns 30 minutos de filme quando literalmente ouço pneus cantando do lado de fora e, ao olhar pela janela, vejo um carro acelerando até o final da rua. Ouço os pneus cantando novamente quando ele para. Então, na mesma hora, estou pensando o que diabos está acontecendo aqui, e então assisto o motorista sair e correr em direção à nossa porta da frente. Pude ver que era uma mulher pelo cabelo comprido e sua figura, mas não reconheci o borrão que correu pelo nosso caminho. Segundos depois, ouço um dum-dum-dum-dum na minha porta da frente e não estava prestes a abrir para uma completa estranha, então dei outra olhada lá fora para ver se reconhecia o carro em que estavam dirigindo. Acabei reconhecendo na segunda inspeção e foi aí que percebi que a pessoa na porta era minha amiga Kate. Corri para abrir e literalmente respirei fundo quando a vi pela primeira vez porque o rosto dela estava uma bagunça completa, com sangue por toda a boca e queixo de onde estava escorrendo de seu nariz e lábios. Sua bochecha estava toda inchada e ela tinha um enorme galo na testa onde parecia que alguém tinha dado um soco. Assim que abri a porta, ela entrou correndo, parecendo absolutamente aterrorizada, e me disse: "Ele está vindo, chame a polícia agora." Nós éramos amigas próximas desde os nossos 20 e poucos anos, o que significa que Kate tinha estado em nossa casa várias vezes antes. Então, enquanto gritava: "Quem está vindo? O que diabos está acontecendo?", ela se ocupou fechando a porta atrás dela antes de pegar as chaves da mesa para trancá-la. Corri para a sala de estar para pegar meu telefone e fiz o que ela pediu. Liguei para a polícia, mas o tempo todo ainda estava gritando: "Quem está vindo? Kate, me fala." Ela tinha corrido para a cozinha depois de bater a porta e quando reapareceu depois que gritei por ela, ela tinha na mão o maior facão que tínhamos. Eu realmente não tive tempo para reagir a isso, percebendo quão séria era a situação, porque tive que começar a falar com a atendente para contar o que estava acontecendo. Nesse ponto, Kate literalmente teve que me dizer o que estava acontecendo para que eu pudesse passar para a atendente do 190, mas em vez disso ela pediu para passar o telefone e começou a contar ela mesma. Ela não disse tudo o que estou prestes a digitar, mas é como a história toda, então pelo menos você estará atualizado com o contexto. Basicamente, Kate estava saindo com um cara nos últimos meses, um levantador de peso que ela conheceu na academia. Ela tinha mencionado ele para mim 1 ou 2 vezes, mas, e ela seria a primeira a admitir isso, Kate tinha muitos homens diferentes em sua vida naquela época, e isso estava tudo bem porque ela ainda era jovem, livre, solteira e buscando. Ela se certificava de dizer a todos os caras que estava saindo naquela época que eles não seriam exclusivos, e superficialmente, todos eles. Ela concordou com isso, não prolongou a agonia se não achasse que as coisas dariam certo.
Ela não estava nisso por jantares grátis ou algo do tipo. Ela estava nisso para conhecer seu futuro marido, que é exatamente o que ela fez no final. Uma vez que ela percebia que um cara não era o certo, ela meio que os sentava em algum lugar agradável em público e dava a eles aquela velha rotina de não é você, sou eu. Ela dizia que sempre foi muito sensível e considerada sobre isso, e eu acredito nela, porque era o tipo de pessoa que ela era fora de sua vida amorosa de qualquer maneira. Segundo ela, ninguém nunca teve problema com isso antes, eles sabiam no que estavam se metendo e, na maioria das vezes, a maioria dos homens levava numa boa. Mas então esse cara, o halterofilista que ela conheceu na academia, um cara chamado Paulo, não levou bem a rejeição dela. Ela nunca tinha dito onde morava para ele, então ficou horrorizada ao encontrá-lo do lado de fora de seu apartamento um dia. Ele não foi agressivo sobre isso, mas basicamente exigiu uma segunda chance com ela. Kate ficou tão assustada que Paulo conseguiu rastreá-la que disse a ele que chamaria a polícia se ele aparecesse do lado de fora de seu apartamento novamente. Aparentemente, ele disse a ela para parar com isso, que não havia necessidade de nada disso, e depois apareceu novamente alguns dias depois, exigindo mais uma vez uma segunda chance. Ele não foi tão legal sobre isso na segunda vez, porém, e ela se atrasou para o trabalho porque Paulo basicamente não a deixava sair até que ela dissesse que o convidaria para sair para tomar umas no fim de semana. Ela dirigiu para o trabalho, teve um colapso na sala dos funcionários, então seu gerente disse para ela sair, ir para casa e tomar todo o tempo necessário para lidar com a situação antes de voltar ao trabalho. Ela voltou para Chelmsford, ligou para a polícia e deu um depoimento no início da tarde. As duas policiais que vieram vê-la disseram que julgavam casos de perseguição usando o sistema FUR ou FOR. Qualquer comportamento que fosse fixado, obsessivo, indesejado e repetido poderia ser classificado como assédio ou perseguição e, como Paulo apareceu 2 vezes sem nenhum convite, obviamente a perseguiu por um tempo para descobrir onde ela morava, isso definitivamente se qualificava como assédio criminoso. As policiais disseram a Kate que ela e uma colega entrariam em contato com Paulo apenas para informá-lo de que, se ele se aproximasse dela novamente, seria preso e acusado. Aparentemente, ele disse a elas que tudo não passava de um mal-entendido e que, é claro, a deixaria em paz se ela não estivesse interessada, mas isso era uma mentira enorme. Naquele mesmo dia, Paulo esperou até saber que Kate estaria em casa do trabalho e então foi até lá, forçou a entrada em seu apartamento depois de enganá-la para que o deixasse entrar e então a espancou até ela conseguir escapar. Ela me disse que ele só parou de bater nela depois que ela começou a se fingir de morta, momento em que saiu correndo do apartamento, pulou em seu carro e dirigiu direto para nossa casa. Ela disse que a única razão pela qual não tinha ligado para a polícia durante a viagem foi que estava com medo de bater, tinha sangue escorrendo da boca e do nariz e estava tremendo de adrenalina. Levou toda a sua compostura para chegar lá inteira, mas conseguiu, e depois de entrar em nossa rua, pisar no freio e correr para nossa porta, é onde eu entrei na história. Quando ela pegou o telefone de mim, Kate contou à despachante uma versão muito condensada do que acabei de contar para você, segurando meu telefone em uma mão e uma faca de cozinha na outra. Enquanto ela falava, ela passou por mim e entrou na sala de estar para poder olhar também pela grande janela que tinha vista para a rua lá fora, mas mal ela fez isso, ela também viu faróis de repente iluminarem o fim da rua e um segundo carro derrapar para parar no final da nossa rua. No momento, eu não tinha 100% de certeza de quem estava dirigindo, mas Kate tinha. Ela absolutamente passou por mim de novo, me entregando o telefone enquanto fazia. Então, enquanto ela subia as escadas e sumia de vista, olhei pela janela da sala de estar para ver esse cara enorme e careca, parecido com um fisiculturista, marchando pelo nosso caminho em direção à porta da frente. A próxima coisa que ouço é nossa porta sendo martelada pela segunda vez naquela noite, só que dessa vez foi ainda mais alto e mais assustador. Eu estava apavorada, mais apavorada do que jamais estivera em toda a minha vida, e fiz a única coisa que consegui pensar em fazer, que foi basicamente jogar sujo. Ainda tinha a mulher do 190 na linha quando comecei a gritar coisas do tipo, que diabos você está fazendo batendo na porta a essa hora da noite? E tínhamos aqueles 2 painéis de vidro fosco na porta da frente e nossa luz de segurança estava acesa lá fora, então pudemos meio que nos ver e nos ouvir através da porta. Depois de gritar com ele, tudo que ouvi de volta foi: se você não abrir essa porta, eu vou arrombá-la. Nunca ouvi alguém tão furioso em toda a minha vida, ele soava como um animal.
como se estivesse rosnando e babando pela boca. Já tínhamos avisado a polícia onde estávamos naquele momento, e a delegacia de Chumford fica literalmente a apenas algumas milhas de distância, então comecei a gritar de volta que a polícia está a caminho, eu já os chamei, agora deu fora antes de ser preso. Lembro-me de ter tido um pouco de pânico depois de dizer isso, e lembro-me de colocar o telefone no ouvido e começar a dizer à mulher, você ouviu isso? Ele está tentando arrombar minha porta, por favor, garanta que alguém esteja a caminho, estou te implorando. E tive essa ideia horrível na cabeça de que a polícia não conseguiria chegar até nós a tempo. Você ouve todo tipo de histórias horríveis sobre cortes de orçamento e tempos de resposta longos, mas a mulher do outro lado continuava me dizendo que alguém está a caminho. Meu amor, não se preocupe, eles estarão aí em apenas alguns minutos, tudo bem? E comecei a gritar tudo isso para o Paul lá fora e, suponho que, em algum nível, isso realmente chegou até ele um pouco. Ele parou de chutar nossa porta e, com uma voz que soava um pouco mais composta, apenas disse que sabia que ela estava lá dentro. Voltei a fingir ignorância e disse a ele que não tinha ideia do que ele estava falando e que estava sozinho em casa e ninguém estava comigo. Em resposta, Paul ficou absolutamente furioso. Ele começou a bater o pé na porta, realmente tentando derrubá-la, e começou a gritar que conseguia ver o sangue dela na porta, sua vaca estúpida. E senti meu coração afundar até o meu estômago. Kate deve ter tido um pouco em suas mãos quando bateu na porta. Meu esforço para fingir ignorância não tinha funcionado por um segundo sequer, e Paul sabia que ela estava em nossa casa desde o momento em que viu a mancha de sangue em nossa porta branca brilhante. E de repente percebi que não havia nada que eu pudesse dizer ou fazer para impedi-lo de entrar à força, então fiz a mesma coisa que tinha visto a Kate fazer apenas minutos antes e corri para minha cozinha para pegar algo para me defender, neste caso, mais uma faca de cozinha. Comecei a dizer a ele como, se ele entrasse, eu ia cortá-lo, mas era como se ele nem conseguisse me ouvir mais. Paul começou a dar essas grandes corridas e a fazer chutes voadores na porta e, depois de um ou dois, que devem ter enfraquecido o suficiente a estrutura, a porta meio que saiu da fechadura ou algo assim, e ela se abriu o suficiente para ele arrombá-la completamente. Segurei a faca enquanto ele passava pela porta, e honestamente pensei que isso o afastaria de mim, mas para meu absoluto horror, Paul não pareceu nem um pouco intimidado. Ele deu alguns passos em minha direção enquanto eu estava gritando sai, me deixe em paz, e então ele de repente se lançou em minha direção e me empurrou para trás no chão, e ele era tão forte que eu não tive chance, mas enquanto estava caindo para trás, consegui pegá-lo com aquele grande facão que estava segurando, então toda aquela força que ele usou para me empurrar voltou para quase literalmente mordê-lo, porque a lâmina daquele facão pegou sua pele enquanto eu caía e abriu um corte enorme em seu pulso e antebraço. Ele gritou quando eu atingi o tapete em nosso corredor, e me lembro de recuar enquanto ele colocava a mão sobre o ferimento. Então, quando o sangue começou a brotar entre seus dedos, me lembro de ele olhando para mim e começando a gritar: eu vou te matar. Seus olhos estavam completamente perdidos naquele momento, e quero dizer que ele estava completamente ensandecido. Sinceramente, acredito que se a polícia não tivesse chegado quando chegou, ele realmente teria me matado, mas enquanto eu chutava e gritava tentando mantê-lo longe de mim, lembro-me de ver essas luzes piscando lá fora, na rua atrás dele, pela porta da frente. Era uma caminhada direta pelo corredor até a cozinha, então dava para ver lá fora de onde eu estava deitada. No segundo em que vi essas luzes, comecei a gritar ajuda, me ajude, ele vai me matar com todas as minhas forças, e só levou um segundo para o Paul perceber que não estávamos mais sozinhos. Lembro-me de como ele se virou, sangue ainda jorrando de seu braço, e quando viu a polícia, simplesmente avançou na direção deles. Foram necessários 5 deles com tasers, spray de pimenta e cacetetes para derrubar o Paul no chão, algemá-lo e custodiá-lo. Fez tanto barulho que quase todo mundo em nossa rua saiu para assistir enquanto o colocavam na parte de trás da van da polícia. Kate não saiu do esconderijo até ver a polícia, ela tinha estado escondida em nosso armário lá em cima, ainda segurando aquele facão de cozinha que ela pegou quando chegou pela primeira vez. Ela acabou ficando conosco por um tempo depois disso, e a história toda com o Paul não terminou então. Levou meses de audiências judiciais e visitas policiais antes que Kate finalmente conseguisse uma ordem de restrição, mas mesmo assim ela não se sentia 100% segura morando naquela área de Essex.
Toda a parte legal foi simplesmente mega deprimente também. Todos os juízes tiveram que ter certeza absoluta de que o Paul definitivamente a estava perseguindo antes de finalmente colocarem a caneta no papel, e por um tempo parecia que ela não ia conseguir uma ordem de restrição de jeito nenhum. No final, tudo acabou bem, mas não embora. Ambos moramos em outro lugar agora, a uma distância que não torna tão fácil nos vermos toda semana como costumávamos, mas ainda somos muito próximos. Eu e Kate sempre seremos muito próximos, não apenas porque a resgatei, como ela diz, porque acho que ela se salvou sozinha, para ser honesta. Apenas ajudei um pouco, porque a amo muito, e passaria por toda essa confusão de novo se isso significasse manter uma de minhas amigas a salvo de um monstro como o Paul. Há 4 horas, cheguei em casa depois de sair à noite com 2 amigos no nosso bar habitual. Chegamos por volta das 21 horas, nada muito tarde, e depois de algumas bebidas, voltei para casa, já que eu e minha namorada moramos perto. As luzes ainda estavam acesas, assim como a TV, então desliguei tudo, tomei um banho rápido e fui para a cama ao lado da minha namorada, que pensei estar dormindo. Costumo assistir algo no meu celular antes de dormir, então deixei o abajur aceso ao meu lado. Quando me deitei, minha namorada de repente se virou. Pensei que talvez a tivesse assustado um pouco ao deitar, mas ela de repente puxou uma das facas da cozinha debaixo do travesseiro e começou a tentar me esfaquear. Caí da cama com o celular ainda na mão e corri para fora. Não me preocupei em calçar sapatos e corri para fora. Não tinha chaves, então não consegui trancar a porta, mas minha namorada não me seguiu. Fiquei no meio da rua, garantindo que houvesse bastante espaço ao meu redor, e liguei para a emergência. Parece que meu peito estava encharcado de água morna, com um filete descendo pela frente e alguns respingos de sangue na calçada também. Eu estava bastante chocado e não sentia muita dor até bem mais tarde. 2 carros e uma ambulância chegaram, e fui colocado na ambulância com um policial. A dor do corte começou a aumentar e me deram algum alívio, além de um dos médicos aplicar pressão no ferimento. Vomitei também, provavelmente por causa do choque do sangue, e não lido bem com sangue. Enquanto isso, outros 3 ou 4 policiais entraram em nosso apartamento. Descobri muito depois que minha namorada estava apenas sentada na cama. Ela não disse nada, apenas chorava e pedia desculpas, mas a levaram facilmente. Agora estou no pronto-socorro, acabei de receber pontos no ombro. Está dormente, mas não muito dolorido. Peguei meu celular de volta há cerca de 3 horas, e como não tenho nada para fazer, pensei em escrever minha história verdadeira como uma forma de lidar com isso. Não dormi nada e já é quase meio-dia enquanto escrevo, mas pelo menos vou para casa hoje, depois de ser entrevistado. Não sei se vou ser levado para a delegacia ou entrevistado aqui, e estou completamente exausto agora. É difícil acreditar que toda a situação é real às vezes, como se eu adormecesse e acordasse de novo, mas meu pesadelo é minha realidade. Ainda não sei ao certo se ela estava realmente tentando me matar. É incrivelmente difícil para mim aceitar isso, mas não posso imaginar que ela queria apenas me machucar. Sinto-me sortudo por ela não ter me esfaqueado e apenas me cortado, pois, pela proximidade, ela poderia facilmente ter atingido meu coração ou pulmões. Minha maior preocupação em tudo isso é a publicidade que esse tipo de coisa pode gerar. Moro em uma cidade bem pequena e notícias assim são muito raras, e, por causa dela, absolutamente não quero que isso se torne público. Também estou preocupado com as repercussões mentais que isso terá em mim e nela. Escrever isso é o único momento que tive para processar totalmente o evento, e estou escrevendo tanto para o meu próprio bem e saúde mental quanto para compartilhar com todos vocês, meus amigos, e estou completamente perdido sobre o que fazer. Não faz muito tempo que isso aconteceu, mas não tenho ideia de como vou seguir com minha vida e estou muito preocupado com minha namorada. Não me disseram nada sobre ela desde que cheguei aqui, espero que, uma vez entrevistado pela polícia, eles possam esclarecer as coisas para mim. Sinto-me incrivelmente sortudo por estar vivo agora, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Acho que ainda não processei completamente o fato de que, se ela tivesse me cortado um pouco mais fundo, eu poderia estar deitado em uma poça de sangue na minha própria cama.
Meu namorado de 3 anos geralmente é uma pessoa adorável e carinhosa, que me trata muito bem, mas depois de beber, seu temperamento realmente me assusta. Na última vez que aconteceu, estávamos ele e minha amiga bebendo para comemorar o aniversário dela. O marido dela foi embora cedo e ela ficou sem dinheiro, então nós pagamos as bebidas dela e eu concordei em levá-la para casa às 8 horas da manhã seguinte. No caminho para casa, meu namorado surtou sobre quanto gastamos e disse que não iria levá-la para casa, etc. Ela ouviu tudo e eu pedi desculpas no dia seguinte. Não foi a única vez, em outras ocasiões ele ficou bravo e quebrou portas, socou paredes, destruiu coisas e arremessou objetos. No passado, desculpei seu comportamento mais do que deveria, sentindo-me responsável por provocá-lo, seja com um comentário ou algo que fiz. Agora sei que as ações dele não são aceitáveis. Na noite passada, ele, a mesma amiga e o irmão dele saímos para dançar. Como ele não queria gastar dinheiro com bebidas, minha amiga foi ao bar, presumivelmente para comprar bebidas, e acabou conseguindo que um homem pagasse nossas bebidas depois que ele disse que éramos bonitas e se ofereceu para comprar algumas. Sei que isso provavelmente não foi a melhor decisão, mas depois da última vez e do meu namorado ter surtado por não querer gastar dinheiro, pensei, por que não? Mas, quando ele nos viu conversando com o cara, ele enlouqueceu, fez todos voltarem para o carro e dirigiu para casa a uns 150 km por hora, apesar de todos gritarem para ele diminuir a velocidade. Durante todo o tempo, ele estava gritando comigo. Quando chegamos em casa, ele gritou com minha amiga, acusando-a de traí-lo ao tentar arranjar um namorado para mim, e depois pegou um táxi para algum lugar. Hoje, só ouvi dele uma vez, mas ele basicamente colocou toda a culpa em mim. Disse que eu causei tudo sendo desrespeitosa com ele e que eu mereci tudo isso. Sinto-me parcialmente culpada, embora não me importe se ele flerta com outras mulheres. Acho que flertar é saudável se for inocente, mas deveria ter percebido que ele ficaria chateado e não sei o que fazer agora. Estou em uma posição em que não posso pagar o lugar onde moramos sozinha e me sinto presa. Não tenho a opção de viver com meus amigos, pois todos são casados e têm filhos, e realmente não tenho mais família para onde ir.